vezes ouvir a Ju cantando aqui junto. Então estamos esperando você se candidatar também ao grupo de louvor. Tá? Temos aí, vamos ver se ano que vem a gente consegue formar 2 grupos, que aí dá folga pro pessoal. Então, se você tem habilidades aí vocais, musicais escondidas, então tá na hora de desenterrar esse talento, ou desenvolver esse talento, para a gente servir o Senhor juntos. Irmãos, vamos orar uma vez mais? Pai, nós queremos neste momento ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Somos gratos por aquilo que o Senhor já tem feito em nossos corações ao longo desse culto, por nós podermos Te adorar, buscar do Senhor o perdão, receber o perdão e entoarmos cânticos de louvor ao Senhor, servirmos a Ti com o nosso dinheiro, com as nossas ofertas, e agora podermos ouvir a Tua instrução através da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, ajude-nos a compreender a Tua palavra, ajude-nos a entendê-la, para que durante essa semana nós consigamos aplicá-la nas nossas vidas, nós consigamos vivê-la de maneira verdadeira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Irmãos, um dos pontos, um dos temas, muito discutido, sempre quando nós agora, ano que vem, nós vamos ter ano de eleição e tudo mais, sempre um dos temas que tem vindo bastante à tona, principalmente na era que nós vivemos, é a liberdade, a nossa liberdade. Hoje se fala muito sobre liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo. Você tem liberdade sobre o teu corpo, você tem liberdade de você falar o que você quer. Nós vivemos numa democracia, nós podemos fazer o que nós quisermos e coisas nesse sentido. E muitas vezes nós cristãos nós precisamos entender biblicamente e refletir sobre o que é liberdade, porque a Bíblia fala sobre isso muito. Na verdade, o princípio de liberdade, e quem começa a falar sobre liberdade é o cristianismo. Até porque antes do cristianismo, as filosofias que tinha na época, por exemplo, do Novo Testamento, o que a gente vê era, por exemplo, o Império Romano usando a escravidão largamente, tanto que a gente vê os apóstolos nas suas cartas dando instrução para os crentes da época como eles deveriam tratar os seus escravos, porque a escravidão era algo comum. O cristianismo é a primeira religião, é a primeira filosofia. A gente não vê Platão falando sobre isso, a gente não vê Aristóteles falando sobre esse princípio de liberdade na sociedade como um princípio pessoal de liberdade pessoal, da tua liberdade pessoal. Mas Paulo começa a falar sobre isso, a Bíblia começa a falar sobre isso. Então nessa noite eu quero falar um pouco sobre a liberdade cristã a partir do texto da Epístola aos Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Daquele que vos chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento,
mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A carta aos Gálatas, a epístola aos Gálatas, como eu já devo ter comentado aqui em outro momento, provavelmente você já deveria saber, se já não sabe, a Galácia é uma região que nós temos perto da Ásia, ali, né, onde fica a Ásia de um dia, e era uma região com diversas igrejas. E na época, no Novo Testamento, na época de Paulo, do apóstolo Paulo, essa era uma região considerada gentílica, ou seja, uma região onde o evangelho estava sendo pregado, onde Paulo havia pregado e ela estava começando a ser evangelizada, mas não era uma região judaica, não era uma região onde nós tínhamos judeus. E claro, eles estavam se convertendo ao evangelho, eles estavam começando a entender o evangelho, e muitos dos cristãos evangelistas, muitas das pessoas daquela época, que estavam principalmente em Jerusalém ou ao redor de Jerusalém, eram judeus que estavam se convertendo também. Então, um grande conflito que aconteceu no primeiro século, na primeira era cristã, foi o que a gente faz com esses gentios que estão se convertendo. Por quê? Porque eles não tinham os hábitos, eles não tinham as tradições judaicas, eles não tinham as festas judaicas, e muito menos a circuncisão judaica. Gentios não circuncidavam suas crianças, não circuncidavam seus homens. Então, um dos grandes debates que Paulo teve que tratar, principalmente nessa região da Galácia, ele escreve essa carta justamente para defender isso, um crente, ele precisa se circuncidar ou não, principalmente um crente gentil, um crente que não nasceu judeu, que não foi circuncidado na sua infância. E Paulo, ele escreve essa carta toda aos Gálatas para tentar abrir a mente deles, que para nós hoje poderia ser algo muito óbvio, mas que com certeza na época não era, que quem nasce judeu e se circuncidou durante a sua infância, que continue livre desse jeito. Cristo, ele veio tanto para judeus quanto para gentios. E aqueles que conheceram a Cristo, que se converteram e eram gentios e não haviam se circuncidado, que não se circuncidassem, que não voltassem às tradições judaicas, não se prendessem, não perdessem da liberdade que eles haviam conquistado em Cristo, para se prender a rituais, a tradições judaicas, dizendo, olha, você é um cristão, se você é um cristão, Cristo era um judeu, Cristo era circuncidado, Cristo participava das festas, e é verdade, Cristo, ele celebrava a Páscoa, ele celebrava essas festas, então se você é um cristão, você precisa cumprir com esses rituais também, você também precisa se circuncidar, você também precisa participar das festas. E Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta, ele fala isso em outras cartas também, não façam isso, não vão nessa direção, não voltem às tradições judaicas, porque em Cristo vocês agora são novas criaturas, vocês estão livres. Então, o primeiro princípio de liberdade que Paulo está estabelecendo aqui é que a liberdade, o que ele vai falar do verso 1 até o verso 6, ele vai nos mostrar que a liberdade ela é um dom de Cristo. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Paulo aqui está nos mostrando que a liberdade é um dom conquistado por Cristo. Você ser uma pessoa livre
você ser uma pessoa livre em diversas esferas da tua vida, esse é um dom que ele é conquistado por Cristo primeiramente. Paulo ele nos mostra que a liberdade, ela não é um ato redentivo humano, mas é um ato redentivo divino. É um ato que foi conquistado por Cristo. E por que isso é muito importante? Porque nós cristãos acreditamos que todos nós já nascemos escravos. Todos nós já nascemos escravos do pecado. Todos nós já nascemos inclinados às obras da carne. Todos nós já nascemos presos a essa condição pecaminosa que há dentro de nós. Por isso, a liberdade é um dom conquistado por Cristo. Somente pessoas que encontraram Cristo, elas vão ser verdadeiramente livres. Elas vão conseguir realmente redimir as suas ações, as suas atitudes, as suas obras que são naturalmente malignas. Eu e você somos maus por natureza. E nós estamos, nesse mês, dia 31, relembramos a Reforma Protestante. Este é um princípio que os reformadores começaram a trabalhar de forma larga na época da Reforma. A liberdade é um dom conquistado por Cristo, portanto, não se apeguem a tradições, portanto, não se apeguem a clérigos, a tradições, a missas, a orações repetitivas, não se apeguem a coisas a tradições, as coisas que a terra pode te oferecer, porque a verdadeira liberdade nós encontramos apenas em Cristo. Essa não foi uma liberdade barata. Isso nós precisamos ter sempre claro em mente. Para eu e você sermos hoje pessoas livres, Cristo teve que conquistar essa liberdade com a sua própria morte. Cristo teve que nos libertar morrendo na cruz. Então, que nós tenhamos claro isso em mente. Em primeiro lugar, a liberdade é um dom divino, ele é um dom que nós conquistamos apenas através de Cristo. Então, não existe como nós falar sobre liberdade, não existe como nós querer falar sobre uma nação livre sem Cristo. Isso é uma coisa muito importante, porque esse é um princípio que, por exemplo, na política é muito debatido hoje em dia. Se fala muito sobre liberdade, mas a gente quer falar sobre liberdade sem Cristo. E não existe liberdade sem Cristo. Não existe pessoas verdadeiramente livres sem Cristo. A primeira coisa que toda pessoa, antes de você defender a visão política A ou a visão política B, a primeira coisa que toda pessoa ela precisa fazer para ela encontrar a liberdade verdadeira é encontrar Cristo. Não existe como você falar sobre a visão política A ou a visão política B sem você ser verdadeiramente livre da escravidão que nós nascemos, que é o nosso pecado. E essa liberdade nós encontramos em Cristo Jesus. Agora, um segundo princípio muito importante e muito pertinente, principalmente para os nossos dias, é que a liberdade, ela exige responsabilidade. E essa é uma responsabilidade no amor. Esse é o chamado dos cristãos. Liberdade pressupõe responsabilidade. Isso é muito importante porque hoje as pessoas elas confundem liberdades com vícios. Não, eu sou uma pessoa livre. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu falo o que eu quiser. As pessoas precisam aturar o que eu faço, engolir o que eu faço, da forma que eu vivo. Mas isso não é liberdade. Isso são vícios. Isso são maus hábitos que a nossa sociedade criou. A verdadeira liberdade, a liberdade cristã, exige responsabilidade no amor. Olha o que Paulo nos diz no verso 13 e no verso 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente
destruídos. Paulo aqui, ele está nos mostrando que nós somos chamados à liberdade e que nós não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. É justamente isso que Paulo está mostrando, que uma pessoa livre, ela não vai andar conforme os vícios da nossa carne. E depois, se você continuar lendo, você vai ler uma lista que Paulo fala sobre as obras da carne: lascívia, prostituição, impureza, inimizades, facções. A maioria das pessoas que se dizem ser pessoas livres são pessoas que justamente andam nessas obras da carne. Mas isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque para você ser um bêbado, para você ser uma pessoa drogada, para você ser uma pessoa uma pessoa prostituta ou prostituto, ou que se entrega aos prazeres sexuais, você não precisa de muita coisa. Você precisa simplesmente se largar ao que a tua carne já deseja fazer. A nossa carne, ela naturalmente já deseja fazer essas coisas. Uma pessoa livre é uma pessoa que consegue olhar para essas coisas, que chega numa sexta-feira à noite e diz assim: hoje à noite eu posso ir para uma festa, encher minha cara e fazer o que eu quiser, encontrar um monte de homens e de mulheres, ou eu posso focar na minha família e eu vou ficar com a minha família. Isso é liberdade. É você ter a opção A e você ter a opção B e você optar por uma delas, e justamente aquela que vai contra o que a tua carne queria fazer. E Paulo está mostrando aqui que essa liberdade cristã, ela exige essa responsabilidade no amor. Por que no amor? O mandamento que ele nos lembra, que é um mandamento que Cristo nos dá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele é o amor, como Cristo demonstra na cruz por nós, ele espera que nós imitemos. O amor por si só, ele é sacrificial. É você se doar em prol de outra pessoa. Porque é muito mais fácil você trair num relacionamento, ou você querer ter um relacionamento com outra pessoa, que você permanecer casado por 50, 60 anos. Porque é o que a nossa carne deseja. Porque trabalhar num relacionamento é duro. Você conviver com um pecador é duro. Você se sacrificar por um pecador, você se moldar dia após dia, conforme as circunstâncias estão mudando, conforme o tempo está mudando, é difícil. É difícil. Mas é isso que Paulo está nos mostrando. Se vocês querem ser pessoas verdadeiramente livres, assumam responsabilidades em amor. Em amor. E essas responsabilidades em amor, elas se refletem em coisas maiores, como na família, como na igreja, mas elas se refletem em coisas pequenas. Como, por exemplo, você não jogar o lixo na frente da casa de outra pessoa. Como você jogar o lixo no lugar certo. Como você zelar pelo bem-estar do teu vizinho. Por quê? Porque você está exercendo amor ao próximo. Essa semana eu estava na academia, aquela academia ali que é a Select Fit, ali que abriu, que tem 2 andares. Eu vi uma cena e eu fiquei pensando, isso não tem nada a ver com política. Tem os cavalos que ficam soltos por aí, né? Às vezes. E eu estava falando com o Ivan, com o dono da casa, lá para a gente colocar uma lixeira, por exemplo, lá, porque, né, você coloca uma lixeirinha, às vezes tu deixa o lixo lá no chão, passa um cachorro, rasga e tal, tem que ajuntar. Eu falei, vamos colocar uma lixeira ali. Eu falei, não tem espaço. E ele falou, tem o problema dos cavalos, porque se você coloca uma lixeira, vem os cavalos e rasgam tudo. E a semana eu estava na academia e estava olhando, estava naquela parte que eu fico dando uma espiadinha lá, Lourdes, para ver se estão. Você tem um membro passando? E aí tem uma das casas ali na frente que tem uma lixeira. Chegou o cavalo, fez exatamente, foi lá, tirou o lixo, rasgou tudo, teve que chegar outras mulheres, tocar os cavalos, juntar o lixo. E eu fiquei pensando, essa é uma questão que não tem absolutamente nada a ver com política. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de algo, não tem absolutamente nada. Isso é um princípio de responsabilidade, de liberdade. Cadê o dono dos cavalos que não prende os cavalos? Porque uma pessoa não fez o trabalho dela, que é manter os animais, a propriedade privada dela no lugar que deveria estar. Olha
olha a série de problemas que se desencadeou. Primeiro que causou o lixo, depois que outras pessoas tiveram que parar a vida delas para arrumar a bagunça que não era delas. E essas coisas vão desencadeando uma série de coisas. Por quê? Porque uma verdadeira liberdade pressupõe responsabilidade. Uma responsabilidade em amor. Em você se preocupar com o bem-estar do próximo, não porque você deve alguma coisa ao teu próximo, não porque ele compartilha da mesma visão política A e B que você tem, não porque mas não é meu, eu não vou fazer nada, não é meu, mas amor pressupõe justamente isso, você fazer uma coisa, você se sacrificar pelo outro quando não é uma responsabilidade necessariamente tua. A liberdade cristã, ela exige responsabilidade. Quanto mais responsabilidade uma pessoa assume, mais livre essa pessoa é. Se você começa a trabalhar e você começa a pagar as suas contas por você mesmo, se você compra uma casa, a tua própria casa, se você banca as coisas, se você assume responsabilidades cada vez maior, cada vez mais você é uma pessoa livre. Porque uma pessoa livre é uma pessoa que ela não precisa responder diretamente para A ou para B. E você só alcança esse patamar de liberdade se você assumir responsabilidades. Não existe liberdade sem responsabilidades. E esse é um ponto que a nossa geração, que a nossa era, tem muita dificuldade de entender. Porque eles acham que liberdade é você ir na internet e falar o que você quiser, sobre quem você quiser. Mas quem são essas pessoas na vida pessoal? O quanto de responsabilidades essas pessoas assumem na vida pessoal? Nós somos chamados a sermos cristãos livres, mas somos chamados a usar dessa liberdade, assumindo responsabilidade. E o que Paulo continua nos mostrando agora, do verso 16 ao verso 18, é que a liberdade, além de ser um dom que nós conquistamos em Cristo, além de ser algo que pressupõe responsabilidade, a liberdade, ela é sustentada pela vida no Espírito. Olha que no verso 16 ele vai nos dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo aqui ele está fazendo um mix de dois assuntos. Ele está falando aqui sobre as obras da carne, que ele passa a descrever a partir do verso 19. Mas ele também está falando aqui sobre o jugo da lei, que muitos judeus queriam infligir agora nos novos cristãos gentios. E ele está mostrando que andei no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque se você anda sob a influência do Espírito Santo, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você faz o que Paulo vai exortar em Efésios: não vos embriaguei com vinho na qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não precisa de norma A, norma B, da tradição A, da tradição B, para te dizer o que você precisa fazer no dia a dia. Porque essas coisas já vão estar incrustadas no teu coração de forma que elas serão óbvias. Isso é maturidade no Senhor, isso é maturidade espiritual. Quanto mais você vai desenvolvendo o teu relacionamento pessoal com o Senhor, quanto mais da Escritura você consome, essas coisas passam a ser óbvias. Você agir em amor com o teu próximo, você agir em amor do bem-estar do teu vizinho, ou você agir em amor com a tua esposa, com o teu filho, você escolher ir contra a tua natureza, contra o desejo da tua carne, para agradar o Espírito, é uma coisa óbvia. É uma coisa que flui naturalmente de você. E é isso que Paulo está nos mostrando. A liberdade, ela é sustentada por uma vida no Espírito. Não por você estar agindo e pensando: mas e se me virem aqui?
E se alguém... Porque se a gente... E era nessa escravidão que os judeus queriam colocar os gentios. Nessa escravidão, nossa, mas será que eu estou cumprindo a tradição do calendário judaico nesse ano? Será que eu estou cumprindo isso? Será que eu estou fazendo aquilo? Deus não nos chamou para viver assustados, com medo, apavorados. E se alguém vê o que eu estou fazendo? E se alguém vê as minhas mensagens? E se alguém... Você teria coragem de desbloquear o teu celular e mostrar tuas conversas para qualquer membro da igreja? Isso é liberdade. É você viver sobre a influência do Espírito Santo de forma que você não está preso a medos, você não está escravizado a tradições, a coisas. Você é uma pessoa livre. Você não deve ao governo, você não deve, porque você é uma pessoa livre, você assumiu responsabilidades, tantas responsabilidades a ponto de você não dever ao governo, de você não dever a autoridades superiores, porque isso já é algo natural teu. Então, nós somos chamados a desenvolvermos essa liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Esse é um princípio que é muito importante para nós como pessoas e principalmente como seres sociais entender. Antes de nós falarmos sobre esferas maiores, nós precisamos desenvolvermos a liberdade pessoal da qual Cristo nos chamou para ser pessoas verdadeiramente livres. Cristo conquistou essa liberdade para que nós víssemos essa liberdade como esse dom que Ele concede a nós, para que nós desenvolvêssemos essa responsabilidade, essa liberdade, assumindo responsabilidades em amor e vivendo sob a influência do Espírito Santo. Portanto, irmãos, eu encorajo todos nós, ao longo dessa semana, a sermos pessoas mais livres, a assumirmos mais responsabilidades, para nós sermos pessoas mais livres, a nós desenvolvermos essas responsabilidades em amor, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no ambiente social que nós convivemos, seja em aspectos maiores da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver com esse dom que Ele nos concedeu, que é a liberdade alcançada por Cristo na cruz. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nós sabemos que em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Como Paulo nos exorta nessa passagem que nós acabamos de ler, que o Senhor nos ajude, a desenvolvermos essa verdadeira liberdade que nós temos a partir daquilo que Teu Filho fez por nós na cruz. Ajude-nos a assumir responsabilidades, desde tarefas simples do nosso dia a dia, coisas cotidianas que nós fazemos na nossa casa, que nós fazemos com o nosso vizinho, ou que nós podemos fazer desenvolvendo relacionamentos de amor, até esferas maiores de liberdade na igreja, no trabalho, para que nós consigamos viver sob a influência do Teu Espírito. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo inunde cada coração aqui nessa noite, que nós sejamos cada vez mais influenciados pelo Teu Espírito nas nossas atividades, que nessa semana que se inicia, diante dos desafios que teremos, diante das dificuldades que aparecerão, que nós consigamos nos apegar no Senhor e desenvolver uma liberdade cristã, uma verdadeira liberdade cristã, para que, começando por nós possamos influenciar as pessoas ao nosso lado, nós possamos influenciar o nosso bairro, nós possamos influenciar nossa cidade, nosso estado, nosso país, para que nós consigamos ser pessoas e um país verdadeiramente livre, para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos